boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live onde todas as quintas-feiras eu trago para vocês uma palavra para a gente poder aprender juntos, a crescer juntos diante da presença do Senhor. Meu nome é Soraya, eu sou pastora, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapezal, sobre o ministério do pastor Edilson Binda. E como todas as quintas-feiras eu estou aqui para que a gente possa dedicar o nosso tempo a Deus, para que a gente possa reservar um momento de reflexão, um momento de aprendizagem, um momento onde Deus vem e fala conosco. Como eu faço todas as quintas-feiras, eu apresento esta live, eu coloco esta live nas mãos do Senhor para que Ele venha nos abençoar ainda mais e para que Ele venha falar aos nossos corações. Então eu peço a você, aonde você estiver me assistindo, ouvindo este momento, que você feche os seus olhos, que você eleve seu pensamento a Deus e você permita que Ele fale ao seu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque mais uma noite estamos aqui reunidos na Sua presença. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade que nós temos de aprender a Sua palavra, de estar cada vez mais buscando a Ti em nossa vida. Fale conosco essa noite, Senhor, ministre aos nossos corações, para que nós tenhamos a nossa visão espiritual cada vez mais aberta, para que nós possamos crescer diante da Sua presença. Pai querido, eu coloco este momento, esta live, Pai, nas Suas mãos, para que seja feita sempre a Sua vontade em nós, pois nós oramos em Seu nome. Amém? Amém, meus queridos? Boa noite a todos vocês, boa noite Nice, seja muito bem-vinda, boa noite Lucilene, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que vão assistir essa live. Hoje eu trouxe para vocês um tema que a gente precisa compreender muito, que é a nossa fé. Se a gente for analisar o momento que estamos vivendo, é um momento onde nós precisamos exercer a nossa fé. E para exercer a nossa fé, nós precisamos entendê-la. Nós precisamos compreender o que é uma fé, o que é ter fé em Deus. Como eu já falo e eu já venho falando para muitas pessoas com qual eu tenho a oportunidade de conversar, de poder levar a palavra do Senhor, eu sempre falo que a fé, ela não pode ser em nossa vida apenas uma palavra positiva. A fé, ela tem que ser algo maior, grandioso. A fé, ela tem que ser praticada. A fé, ela tem que estar em nós a todo instante, a todo momento. Por isso eu digo a você que hoje eu trago uma palavra para você que vai nos mostrar 3 tipos de fé. Que se nós colocarmos esses 3 tipos de fé em prática, nós vamos ter uma fé que move montanhas. Então eu convido a você que está me assistindo, que abra a sua palavra, que abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Vou ler a palavra para você na versão da minha Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que versículo maravilhoso. Sem a fé, olha só, para vocês começarem a entender a questão da fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Como eu vou agradar o meu Pai
se eu não tenho fé? Quando a minha fé ela é diminuída, ou quando a minha fé ela é pequena, é como se eu estivesse dizendo ao meu pai que eu não acredito nele, que eu não creio nele. Sem fé, não tem como agradarmos a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Nós precisamos crer que Deus existe. Mas acima de tudo, nós precisamos crer que além da existência dele, ele está cuidando de tudo em nossas vidas. É você crer em algo que você não vê, que você não pega, mas que você sente com uma força tão grande dentro do seu coração, que é uma fé que move montanhas. A fé é algo que nós temos que a todo instante estar alimentando, estar exercendo, ouvindo a palavra, procurando entender os princípios, as vontades, os desejos que Deus tem conosco, para que a gente possa alimentar a fé e ela está cada vez mais fortalecida. A fé é algo que é insubstituível. Você não consegue substituir a fé para você crer em Deus. Para você crer em Deus, você precisa ter fé. Isso é algo muito forte, né? É algo que nos toca muito. Por isso eu trouxe para vocês hoje 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé que agrada a Deus. Se você não tiver uma fé que agrade a Deus, você não vai conseguir receber as recompensas, como disse a palavra para nós hoje. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, você não consegue chegar ao mais perto ou mais próximo das vontades e das promessas que Deus já reservou para você. Por isso que em Hebreus 11:1 diz assim também: a fé é a certeza de coisas que não se esperam, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Olha só, a fé é a certeza que Deus vai agir ao meu favor. Mas Deus vai agir ao meu favor como? Como que Deus vai agir em mim? Como que Deus vai fazer com que os meus sonhos, os meus objetivos, os meus desejos sejam realizados? Deus ele vai agir em mim porque eu vou estar exercendo a minha fé diariamente. Todo instante, a todo momento. O momento atual que nós estamos vivendo, essa pandemia, crise financeira, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, nós estamos vivendo tudo isso, passando por essa tempestade com muita fé. A certeza que tudo vai ficar bem. Nós sabemos que pessoas estão perdendo vida. Nós sabemos que pessoas estão cada vez mais estando com sequelas desse vírus. Só que nós temos que abrir a nossa visão e entender que tudo isso que está acontecendo não é simplesmente para que você desperte na questão do seu físico, da sua higiene, do cuidado que você tem que ter. Não, é tudo isso que nós estamos vivenciando, porque todo mundo está vivendo isso. Medo, insegurança, incerteza, medo de adquirir, adquirir esse vírus, de testar positivo, medo de não saber o que vai ser de você, do seu emprego, incertezas, dúvidas. Nós estamos vivenciando tudo isso, todo mundo está vivenciando tudo isso. Mas a nossa fé, ela nos mostra que no final, com Deus, tudo vai ficar bem. Então, a sua fé, o primeiro tipo de fé que eu trago para você, é a fé que agrade a Deus.
É a sua atitude de, no meio dessa tempestade, você não desanimar. Não permitir que o medo, que a angústia, que a dúvida, que as incertezas tirem você da presença do seu Pai, tirem você da sua igreja, tirem você de orar, tirem você de jejuar, tirem você de estar cada vez mais buscando a Deus. Essa fé que Deus quer ver em nós, a fé que agrada a Ele. A fé que você busca Ele constantemente. A fé que fala assim, não, tá ruim, mas com Deus vai ficar melhor, eu creio na palavra, eu creio no amor do meu Pai, eu creio em Deus. Essa é a fé que move montanhas. É essa fé que não te impede você de estar na casa do Pai, não impede você de orar, não impede você de jejuar, não impede você de falar do amor de Deus. Porque quando você permite que o medo tome conta disso, quando você permite que as suas dúvidas, que os seus anseios, que as suas angústias tomem conta, a situação vai dominar você e não mais Deus. Então nós temos que ver que a primeira fé é a fé que agrada a Deus. É a sua atitude diante de uma adversidade, de um problema, de uma pandemia. Essa fé, essa atitude tem que ser a fé que move montanhas. É a fé que agrada a Deus. A segunda fé que eu trago para vocês essa noite é a fé para ser salvo. Sem fé não tem salvação. E se você não crê em Deus, como que você vai ser salvo? Ah, mas eu sou cristão, eu oro, eu aceitei Jesus. Mas e a sua fidelidade? E a sua obediência? Como que está? Como que você está perante a Deus? Qual que é a sua prioridade? A sua prioridade, como que está a sua balança da prioridade? É Deus em primeiro lugar? Ou é o mundo? Ou é o medo? Como que está tudo isso? Para você ser salvo, meu amigo, para você ser salva, minha amiga, você precisa ter fé. Crer acima de tudo. Para que a gente possa ter a nossa fé tão grande, que vai mover uma montanha, você precisa ter a fé que agrada a Deus e você precisa ter a fé para ser salvo. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas só aceitar a Jesus não é suficiente. Só eu falar não é suficiente. Para ser salvo, eu preciso aceitá-lo, e para eu aceitá-lo, eu preciso ser obediente à palavra do Senhor. Eu preciso buscar. Em mim, as minhas vontades têm que diminuir, as vontades de Deus têm que prevalecer. Prioridade. Aonde que está a sua prioridade? Qual que é a prioridade da sua vida? Qual que é o seu posicionamento diante de uma dificuldade? A quem que você busca? Você busca homens ou você busca Deus? Porque se Deus é a sua prioridade, se você é um filho obediente, a sua fé, ela vai te salvar. Você vai buscar a salvação porque você crê em Deus. Fé que agrada a Deus. Fé que busca a salvação. A terceira fé que eu trago para vocês essa noite é a fé para vencer. Olha só, a fé para vencer. Se você ler a Bíblia, se você pegar a palavra, você vai ver que dentro da Bíblia existiu vários guerreiros. Existiu vários guerreiros fortes que venceram batalhas, que venceram guerras com coragem, que venceram, que tiveram as suas vitórias, tiveram as suas batalhas, mas venceram. Só que um dia eles foram derrotados. Porque em um momento, em algum instante, eles duvidaram. E quando a dúvida entra, a sua fé, ela diminui. E quando a sua fé diminui, você não consegue vencer a sua batalha. Eu costumo dizer, principalmente para o pessoal que faz parte da minha célula, porque eu tenho uma célula na minha casa.
Eu costumo dizer que todos nós passamos por batalhas todos os dias, por lutas. Nós passamos por lutas no trabalho, nós passamos por luta por não ter um trabalho, nós passamos por dificuldades em casa, na família, nós passamos dificuldades, lutas na saúde, em um casamento, mas a minha fé é que me faz vencer, porque eu creio em um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu creio em um Deus que, independente da guerra, independente da batalha, eu já tenho a certeza da minha vitória. É essa fé que vai me fazer vencer a luta do dia a dia, a luta da tristeza do meu coração, a luta pela falta de um emprego, a luta porque minha família está em guerra, a luta pelo meu casamento, a luta por buscar a cura de alguma doença. Essa fé, a fé que me faz vencer, a fé em Deus, me faz vencer todas essas batalhas. Quando nós aceitamos Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu tenho certeza quando vocês aceitaram Jesus, não trouxeram para nós uma fórmula para falar, ó, faça assim que assim vai dar certo. Não foi nos dado nada disso. A única coisa que foi nos dado é a certeza que quando nós aceitamos a Jesus, tudo que nós colocamos na mão dele, ele resolve e ele nos dá. Ele nos dá a vitória, ele nos dá a certeza que vai dar certo, ele nos mostra o caminho a seguir, ele fala para nós assim, ei, você precisa mudar, seu coração está endurecido, ei, você precisa perdoar, mude, precisa de transformação. Ele nos mostra tudo. Ele nos mostra o que transformar em nós, o que mudar em nós. Ele nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. É essa fé que faz a gente vencer o medo da pandemia. É essa fé que nos faz vencer as lutas diárias que nós temos. Lutas que nós temos conosco mesmo. Às vezes nós acordamos, não acordamos bem, mas Deus nos mostra que é possível vencer quando nós confiamos nele. Isso chama-se do quê? De fé. Então você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa ter fé, minha irmã. A fé que agrada a Deus. A fé que faz você vencer lutas. Você precisa ter a fé que vai mover montanhas. Hoje não está bom, mas você tem a certeza que amanhã vai estar melhor. Se você não tiver fé em Deus, como que você vai buscar a sua salvação? Perdoe, libere perdão, ame seu próximo, ande nos princípios de Deus, ande no caminho de Deus, porque ao seu derredor o inimigo está a todo momento querendo entrar na sua vida e destruir você. Mas quando nós temos fé em Deus, nada e nem ninguém nos destrói, porque Deus não permite. Mas a sua fé é que vai levar você a buscar vitórias. A sua fé que agrada a Deus, a sua obediência. Tá ruim, as coisas não estão acontecendo. Você tá ali, ó, firme e forte na palavra. Você tá cansado. Você tá... muitas coisas na sua vida vão acontecendo. Porque às vezes, quando começa uma coisa a dar errado, vem tudo de uma vez. E aí você tem a certeza que Deus está contigo e você continua firme, você continua no caminho, o seu alvo é Deus, você vai buscando Deus, é a sua fé que você vai buscando sua salvação. Não somos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição em Deus. Você não tem que buscar ser perfeito
para o próximo, para você mesmo. Você tem que buscar a perfeição de Deus. O que Deus quer que você seja? Quando uma situação acontecer em sua vida, quando um problema bater a sua porta, se coloque na posição de Jesus. Se fosse Jesus, o que ele faria? O que ele falaria? Como ele agiria? Porque Jesus foi um homem de muita fé. Jesus foi um homem de muita fé. Ele morreu por nós. Ele teve um amor por nós tão grande, porque ele sabia que o Pai dele, que o Senhor nosso Deus, já tinha cuidado de tudo. Ele descansou no Senhor e fez a sua caminhada. Ele sabia do seu sofrimento, ele continuou firme. Eles duvidaram de Jesus. Jesus, ele foi um ser que foi caluniado. Levantaram mentiras sobre ele. Insultaram Jesus e ele continuou firme, porque o alvo dele era cumprir a promessa de Deus. E nós, por tão pouco, nós desistimos. O Senhor, ele é perfeito, ele é agradável, porque ele nos ama. E quando nós entendemos desse amor, a nossa fé, ela é inabalável. Você precisa juntar essas três fés. A fé que agrada a Deus, a fé que busca a salvação, a fé que faz vencer. Você precisa unir essas três fés e continuar firme, porque o seu alvo tem que ser Jesus, seu alvo tem que ser Deus. Você precisa ter fé que tudo vai ficar bem, porque vai ficar bem. A tempestade, ela vem, a ventania vem, nos balança, mas nós não caímos, porque a nossa fé não permite isso. Se espelhe em Jesus. Faça uma análise, faça uma reflexão de tudo que ele enfrentou e ele continuou firme. E talvez você, por tão pouco, você desiste. Talvez você, por tão pouco, você deixa de receber a sua fé. Às vezes faltava pouco para você alcançar a sua fé, pegar ela com unhas e dentes, os seus sonhos. Mas o que você fez? Por tão pouco você desistiu. Porque você não aguentou um desaforo, porque você não aguentou como uma pessoa falou, porque houve uma fofoca, porque alguém virou a cara para você. Por tão pouco você perdeu algo que poderia ser grandioso na sua vida. Então espelhe-se em Jesus, porque mesmo sabendo que com um beijo ele seria traído, ele continuou firme. Vejam só, um beijo. E tem pessoas que nos abraçam e mesmo assim nos traem. Jesus foi traído com um beijo. E ele continuou firme. Porque a fé dele era aquela fé que move montanhas. E a sua fé, como está hoje? Hein? Como está a fé de vocês, meus amigos? Vou dar aqui, desejar aqui uma boa noite para minha tia. Benção, tia Rosa. Deus te abençoe. Boa noite, Simone. Boa noite, Neia. Boa noite, Gilberto. Deixa eu ver quem mais entrou. Vi que a Neia, né? A Neia entrou. A Lucinéia entrou. Boa noite. Eu vi que a Daiane também entrou. Boa noite. Eu vi que o Ronei também entrou. Como que tá a fé de vocês, pessoal? Qual é a prioridade de vocês? Você está em que direção? Qual o caminho que você está tomando? O inimigo está ao seu redor aí, ó. Está só buscando a brecha para entrar. O inimigo está solta. E eu vou dizer um negócio para vocês. O inimigo, ele sabe aonde atacar. O inimigo sabe aonde que é o seu ponto fraco. O inimigo sabe. E ele vai atacar onde? No seu ponto fraco. E é aí que você exerce sua fé. É aí que você busca ela. Fala, não, aqui não. Comigo não tem vez, não. Não vem me atacar, não, porque o meu Deus é um Deus do impossível e não vai permitir. E fortaleça a sua fé.
Busque a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. A sua prioridade tem que ser Deus. Busque a Deus a todo instante, porque é Ele que te sustenta. Busque Deus em qualquer circunstância. Não permita que tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo, porque nós estamos passando por um período difícil. E não é só Sapezal, não é só o estado do Mato Grosso, não é só o Brasil, é todas as nações estão passando por uma pandemia. E o que você vai ser nessa pandemia? Você vai ser o medo? Você vai ser a dúvida? Você vai ser as incertezas? Ou você vai ser a fé, a luz de Deus que ilumina no meio das trevas? Eu preguei semana passada na minha igreja e eu falei que nós devemos sim ser prudentes. Sim, nós devemos sim nos cuidar. Você tem que se cuidar. Você precisa usar máscara, você precisa manter distanciamento, você precisa passar álcool em gel, você precisa lavar suas mãos. E isso sim você tem que fazer. Mas você precisa cuidar do seu lado espiritual. Porque nada vai adiantar se o seu lado espiritual não estiver fortalecido em Deus. Então busque a Ele. Une essas três fés. A fé que agrada a Deus, a fé da salvação e a fé que te faz vencer. Una essas três fés e nós vamos juntos passar por essa pandemia com a certeza que tudo vai ficar bem, porque vai ficar bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim. Mas eu não vou servir a Deus só nos momentos bons. Eu não posso servir a Deus só nos momentos que me agrada. Eu tenho que estar na presença de Deus a todo instante. Eu tenho que estar na presença de Deus para agradar a Deus. Porque quando eu agrado a Deus, a minha fé se fortalece. Quando eu agrado a Deus, quando eu sou obediente à palavra dele, a minha fé, ela vai me levar à minha salvação. E quando eu estou no caminho do Senhor, quando o meu alvo é Deus, eu venço qualquer batalha, qualquer luta. Porque o meu general, o meu capitão, o meu líder, o meu pastor, o meu pai estará comigo na minha frente, que é o Senhor meu Deus. Abrindo caminhos, abrindo portas, quebrando correntes. Ele vai na frente, ele vai abrindo tudo e nós vamos seguindo atrás, porque nosso alvo é Deus e nada nos atinge. Nós vamos buscando Ele e nós vamos nos fortalecendo e nós vamos crescendo e a nossa fé vai aumentando cada vez mais. Creia somente que o único que pode salvar a sua vida, o único que pode trazer para você a salvação é Deus. Creia nisso. Entenda que a sua fé, ela vai te salvar. A sua fé vai levar você o mais perto de Deus possível. A sua fé vai fazer você vencer. Você precisa ter fé para ser salvo. Você precisa ter fé para vencer. E você precisa ter fé para agradar a Deus. Amém, meus queridos? Que você pegue essa palavra, que você guarde no seu coração e que você faça uma reflexão. Qual está sendo a prioridade da minha vida hoje? A quem que eu estou recorrendo nos momentos difíceis? Como está a minha fé hoje? Guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre as suas atitudes, mas acima de tudo, busque a Deus com o coração voltado para o alvo. Não busque a Deus só quando você está triste, não busque a Deus só em alguns momentos.
a busca a Deus tem que ser diária. A busca a Deus tem que ser uma busca verdadeira. E quando você o busca, o Espírito Santo vem e enche o seu coração, te preenche, e você vai sentindo o suave perfume da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, e você como se você estivesse pisando em nuvens, porque você está cheia da presença do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Que vocês possam guardar isso no seu coração. Essa palavra falou muito forte comigo. Esse versículo vem falando muito forte comigo. Fortaleça a sua fé, intimidade com Deus, fortalecimento, intimidade com Deus, fortalecimento, intimidade com Deus, fortalecimento. Cada vez mais isso vem gritando dentro do meu coração. É fortalecer para vencer. Amém? Quero desejar a vocês todos uma boa noite. Eu vi que entrou a Tânia, também entrou. Que bom, Tânia, que você entrou. Eu vi também que o meu tio está assistindo. Benção, tio, que Deus o abençoe, né? Que você e a sua família continuem firme na presença do Senhor. Obrigada a todos vocês que estão assistindo, todos vocês que vão assistir. Lembrando sempre, fortalecimento, intimidade com Deus, fé. Quando a gente tem fé em Deus, nada nos derruba. Amém? Osana, que bom que você está assistindo também. Eu vi que a Marilene também entrou. Boa noite a vocês, meninas. Que bom que vocês estão acompanhando. Eu tenho uma novidade também para falar com vocês, um convite a fazer a vocês. A partir da semana que vem, o meu canal no YouTube, eu vou estar trabalhando com vocês um estudo da Bíblia. Só que um estudo diferente, tá? Eu vou estudar com vocês uma forma da gente compreender a palavra do Senhor. Eu vou trazer para vocês no estudo Redescobrindo a Sua Bíblia. É um livro muito bacana do André Coelho, onde ele nos trouxe uma maneira clara, objetiva, de como entender a Bíblia, de como entender os livros, os ensinamentos, as passagens, né? De uma maneira que a gente possa compreender a palavra do Senhor. E esse estudo vai estar disponível só no meu canal. Eu não vou estar fazendo lives a respeito deste livro, mas eu vou estar levando a vocês o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia e dos Evangelhos. Esse livro, ele nos ensina sobre toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia. E eu vou estar trabalhando com vocês os 5 primeiros livros e os Evangelhos. E ao final de todos os vídeos, você que curtiu, que vai curtir os vídeos no meu canal, você que se inscrever no meu canal, curtir os vídeos, comentar, você vai participar do sorteio para ganhar este livro. Olha que legal! Redescobrindo a minha Bíblia, redescobrindo a sua Bíblia. É maravilhoso. Eu tenho certeza que você que estará assistindo comigo, você que estará aprendendo junto comigo, você vai ver o quanto que é suave e gostoso conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Então, a partir da semana que vem, todas as terças-feiras, estará disponível no meu canal, Soraya Aimoré Eleutério, Pastora Soraya, um vídeo falando sobre os livros da Bíblia e vamos juntos redescobrir a nossa Bíblia. Amém? Entra no meu canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos e eu tenho certeza que você vai crescer muito, porque eu já estou amando este livro, é maravilhoso. E quem sabe você vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar esse livro. Amém? Um grande beijo a todos vocês. Obrigada por estar comigo neste momento, que você lembre de fortalecer a sua fé, né? Que você lembre de buscar a Deus. E quinta-feira que vem eu trago mais uma live para vocês, uma palavra abençoada. Um grande beijo a todos. Que Deus
os abençoe de forma sobrenatural. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram comigo e a todos que vão assistir depois. Repassem esse vídeo para os seus amigos, porque a palavra que eu trouxe essa noite é uma palavra muito forte. Um beijo a todos vocês e até semana que vem.